Na semana passada, a gente entrou no assunto a respeito das seitas ou dos partidos que haviam naquela época em que Jesus viveu e executou seu ministério. Nós vimos que foram o quê? Alguns grupos ou seitas, não é isso? Seitas na época de Cristo. Algumas seitas que presidiam na época em que Jesus estava com o seu ministério, ou antes mesmo do ministério. Nós vimos os fariseus, depois saduceus, haviam os escribas, certo? Havia os essênios, depois zelotes, ok? Anote aí, houve um outro grupo que eu não coloquei, também não deu tempo da gente explicar. Esse grupo aparece na Bíblia. O único que não aparece de fato aqui são os essênios, ok? São os únicos, mas essa seita ela existia desde do tempo lá do helenismo, no começo do helenismo, quando o helenismo começou a entrar ali na Palestina, na Mesopotâmia. Uma outra seita que apareceu muito depois, inclusive aparece na Bíblia, são chamados Herodianos. Os Herodianos, não vai ter aí na apostila, nem nessa do panorama do Novo, nem do Antigo. Então anote aí. Os Herodianos, eles eram partidários, o nome já diz tudo. Eles trabalhavam para Herodes. Eles eram não vou dizer nem seita. Eles eram, vamos colocar aqui, um partido, um grupo que agia ali dentro do palácio de Herodes. Então os herodianos eram pessoas próximas ao imperador, ao governante, ao rei que comandava ali a Palestina, aos Herodes. Mas eles eram judeus? Os herodianos, eles eram judeus, mas não seguiam as tradições judaicas. Eles eram muito voltados para eles eram muito voltados para os costumes romanos. Por isso que eles eram denominados herodianos, ok? Eles eram como os saduceus, vamos dizer assim. Só que os saduceus, eles liam a Torá, eles seguiam a lei de Moisés, diferente dos herodianos que não faziam nada disso, entendeu? Eles eram partidários. O Zaqueu, que era Publicano. que era comprador do povo. Sim. Então ele não era considerado uma seita, não. Não, porque os publicanos. Os verdadeiros judeus não gostavam dele. Sim. Só que Zaqueu também era judeu. Por que os judeus não gostavam dos publicanos? Porque eram judeus, como o termo, vira-casaca. Eles eram judeus e trabalhavam para o opressor, era tipo isso. Quem detestava os publicanos eram os zelotes. Os zelotes odiavam os publicanos, porque tipo assim, era tido como traidor. Poxa, o camarada é judeu e está servindo a nação inimiga, está servindo a nação que oprime Israel, está errado. Então os publicanos eram judeus, mas desprezados, tanto é que Mateus era judeu. E o nome de Mateus não era Mateus, era o quê? Levi. Mas Levi ou Mateus foi chamado por Deus, foi chamado por Cristo, um dos evangelistas, e deu no que deu. Ok?
Então, os publicanos eram de fato judeus, até porque os Herodes escolhiam judeus para serem publicanos, porque romanos não eram aceitos lá. Mesmo que a força romana entrasse lá, para cobrar o imposto tinha que ser judeu, tinha que saber os costumes, tinham que, apesar deles não gostarem dos publicanos, eles eram judeus. Alguns historiadores vão dizer que os publicanos, eles se cobriam quando iam cobrar o imposto, para ninguém reconhecer quem era aquele tal, mas não tinha como não reconhecer, não tinha como não saber, até porque era como se fosse uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Por exemplo, Levi e Mateus é como se ele tivesse duas nacionalidades. Por exemplo, vai aqui para os Estados Unidos, passa 5 anos, ganha A nacionalidade. Não que ele tivesse duas nacionalidades, como Paulo, mas pelo fato de, por exemplo, por Jesus saber que Mateus era um publicano e era odiado pelos judeus, um judeu ortodoxo, por isso que Jesus chamou Levi de Mateus. Por isso que Jesus passa a chamar o Levi de Mateus, justamente por ele saber o ódio que os judeus tinham pelos publicanos, pelos cobradores de impostos. Não que ele tinha duas nacionalidades, porque esse nome Mateus, ele é derivado do grego, não do latim, que era o idioma dos romanos. Então, Mateus vem do grego, foi um codinome que Jesus deu para o primeiro evangelista, para quê? Para que, vamos dizer assim, alguns até usam isso aqui na aplicação, porque quando alguém se encontra com Cristo, até o nome muda. É tipo isso. É mais ou menos esse entendimento. Então, quando se encontra com Cristo, até o nome é mudado. Então, é mais ou menos isso. Tá bom? Então, esses eram os grupos, os partidos na época de Jesus. Nós vimos mais a fundo na aula passada. Na aula passada e retrasada. Mas na aula passada foi o que a gente endossou aqui. Então, se você tem alguma dúvida, procure as videoaulas passadas, vocês vão tirar as dúvidas. O que nós não vimos foi só os herodianos, mas eu acabei de explicar para vocês, os herodianos não tem muito o que falar, o próprio nome já diz, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos lá. Agora vamos entrar no assunto da apostila, graças a Deus, né? Oh, Jesus! Então, vamos lá. Então, olha só, nós sabemos que o Novo Testamento, composto por quantos livros? Novo Testamento possui 27 escritos, ok? 27 escritos. Ele possui 27 escritos, e esses 27 escritos, eles foram redigidos por cerca de meio século, ou seja, 50 anos aproximadamente, ok? Aproximadamente 50 anos foram redigidos os 27 livros do Novo Testamento, ok? Nós entendemos o contexto histórico todo, na aula passada e retrasada. Nós conhecemos as seitas e os partidos que existiam naquela época. Agora nós vamos entrar nas informações acadêmicas a respeito dos evangelhos, tá bom? Eu posso apagar essa parte aqui para você? Sim. Uma dúvida que eu estava esses dias. Sim. Os gentios eram todos os não-judeus. Positivo. Só. Essas seitas que o senhor acabou de escrever aí, todos eram de judeus. Sim, todas de... Não. Essa aqui, os herodianos, se bem que os herodianos eram judeus,
mas eram desprezados pelos judeus, porque eles não seguiam os rituais judaicos. Seguiu o Herodes. Eles eram ali da corte de Herodes, faziam o que o rei queria, apesar de Herodes não ser romano. Nós vamos ver isso aqui. Herodes não era romano. Nós vamos ver isso aqui, quando a gente vai passar daqui a pouco ali pelos Herodes, e aí vocês vão ver, os Herodes não eram romanos. Quando eu li a Bíblia, eu pensava que os Herodes eram romanos, mas os Herodes, eles eram ali da parte do Oriente Médio, eles eram até descendentes de Edom. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas essas seitas aqui todas eram compostas por judeus, ok? Vamos lá então. Qual é o caráter literário dos evangelhos? Então vamos lá, está aí na sua apostila. Caráter literário. Nós temos aí as características, né? As classificações do Novo Testamento. Então, a primeira classificação, a classificação literária, nós temos aí Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Por que nós temos aqui chamado de caráter literário? Porque eles narram histórias, ok? Apesar de, eu quero que você coloque isso aí na sua apostila, anote aí, por favor. Os evangelhos não são uma biografia da vida de Cristo, ok? Apesar de os evangelhos narrarem nascimento, a infância e a vida de Jesus, até ali narra dos 12 anos até os 12 anos, Lucas narra isso, e depois, um pouquinho depois ali, quando Jesus, antes de começar o ministério, que ele vai lá para ser batizado e depois vai ao deserto, apesar de narrar todo esse contexto, os evangelhos não são, o que eu falei aí? Uma biografia de Cristo, ou da vida de Cristo. Anote isso, é importante. Os evangelhos não são biografia da vida de Cristo. Por quê? Porque o nome já diz, evangelho. Evangelho no grego todo mundo sabe que significa o quê? Boas novas. Os evangelhos são livros que anunciam a dispensação ou a aparição, a manifestação da graça de Deus para os homens. Cristo não narra a vida de Cristo, porque senão nós teríamos o relato dos 12 aos 30 anos, que é desconhecido na história da humanidade. Ninguém sabe o que Cristo fez entre os 12 aos 30, aos 29. Ninguém sabe. Não tem nem registro histórico disso. Ok? Não existe registro histórico a respeito da vida de Cristo. Mas é caracterizado como literário Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo fato de narrar, por exemplo, a história, ou narra como aconteceu a cura de Bartimeu, a cura da filha da mulher Sírio-Fenícia, narra a cura do endemoniado de Gadara, e outros. Atos dos Apóstolos, aí sim é um livro histórico, porque narra como começou a igreja, narra todo o desenvolvimento da igreja, ou seja, tudo que a igreja passou até o período que Paulo vai a Roma, está narrado. Ou seja, pega ali mais ou menos do ano 33 aproximadamente até o ano 60, 59 mais ou menos, narra toda a história, narra tudo o que aconteceu dentro da igreja. Aí ele se torna de caráter literário, ok? Então, a segunda classificação aqui que nós temos é doutrinária. Por que doutrinária? Porque nós vemos aqui o quê? Que existem o registro nos escritos doutrinários, que foi sempre para corrigir um problema
em uma igreja, sempre para corrigir algo que estava errado, que estava em desacordo com os ensinos de Cristo e dos apóstolos. Vamos lá, quais são os livros, entre aspas, os escritos literários doutrinários do Novo Testamento? Vamos lá. Romanos, Coríntios, quem mais? Gálatas, depois Efésios, quase todas as cartas paulinas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, Pedro, Judas, 1 João. Esse Coríntios aqui, Coríntios, Tessalonicenses e Pedro, sempre a primeira e a segunda carta, ok? A gente colocou aqui, mais 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Pedro, todas fazem parte de caráter doutrinário. Pois não? Porque o apóstolo Tiago, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus? Sim, o meio-irmão de Jesus, é ele. Porque o Tiago que morreu era irmão de quem? De João, filho de Zebedeu. Tá bom? Não confunda, a gente não pode confundir. O Tiago, o meio-irmão de Jesus, inclusive lá em Atos 15, foi ele que deu parecer sobre a vida dos gentios dentro da igreja. Olha, nós não podemos impor aos gentios a lei dos judeus. Eles são gentios, eles não são judeus. É nós, os judeus, que guardamos a lei, mas a eles foram concedido a graça. Então, o que parece? Então, Tiago, para não causar um conflito e para manter a política de boa vizinhança entre judeus e gentios, o que ele falou? Para que não haja problema, vamos fazer o seguinte: os gentios, eles vão se abster de comer carne sufocada com sangue, de idolatria e de que mais? Prostituição. Então, esses três aqui é como se, para que não causasse revolta entre os cristãos judeus e escândalo, Tiago falou: vamos escrever isso aqui, que os cristãos gentios se abstenham de tais práticas. Ok? Então, esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, diferente do Tiago que foi morto em Atos 12, ok? Esse Tiago de Atos 12 é irmão de João, ok? Certo? Então, aqui estão os escritos de caráter doutrinário do Novo Testamento. E nós temos a terceira característica aqui, ou a terceira classificação dos escritos do Novo Testamento, que nós temos aqui, de caráter pessoal. Por que caráter pessoal? Nós vemos aqui os escritos de caráter pessoal, quando, por exemplo, Paulo ele escreve direcionando a alguém, não a uma comunidade, mas sim a alguém. Vamos lá. Ele escreveu pessoalmente para quem? Não só Paulo. Não foi só Paulo que escreveu, que os seus escritos são de caráter pessoal. Mas vamos lá, a maioria foram deles. Quem foi que escreveu? Vamos lá. Ele escreveu a Timóteo, 1 e 2 Timóteo, certo? Depois, Tito, depois, Filemon, depois, segunda, né? Segunda e terceira João. Esses são os escritos pessoais, ou cartas pessoais, ok? Então, João escreveu a sua segunda e terceira carta de caráter pessoal. Ele dirigiu a sua carta a um líder, a alguém que estava tomando conta de uma igreja, assim como Paulo. Mas, devido à relevância desse escrito, que continha
ela endossava a doutrina de Cristo, se tornou cartas que servia de elevo espiritual para a igreja. Por isso que ela entrou no cânon, por isso que entrou na Bíblia, ok? E o quarto, que a gente não pode deixar de fora, claro, de jeito nenhum, o quarto caráter dos escritos do Novo Testamento, nós temos aqui o que? Tá aí, qual é? Proféticos, ou profético, né? Profético, é o livro do Apocalipse. Esse livro quase fica de fora do cânon, quase, mas foi por um pouco assim, ó. Foi por um pouco. Nós vamos saber das coisas que estão acontecendo. Pois é, foi por um triz que não entra o Apocalipse, por causa da linguagem, o teor da linguagem. Eles levavam muito para o lado do simbolismo, totalmente simbólico. Não conseguiam ver literalidade, como as profecias de Isaías, as profecias de Jeremias, dos profetas menores. Foi por isso aqui que quase que não entra, mas entrou, está aí. Amém? Vamos correr, porque senão não dá tempo. Então, aqui estão as 4 classificações, ok? Lá no seu epígrafe da sua apostila está 3, risca aí, são 4, por causa do profético aqui, ó. Ele entra, né? São 4. Ok? Aí o que acontece? Além das características dos escritos, nós temos aqui também a temporalidade dos escritos. Isso aqui é uma coisa um pouco puxada, mas eu tenho que passar para vocês. Faz parte. Vou apagar, tá bom? Faz parte. Vamos lá. São 3 períodos. O primeiro período é o começo. O primeiro período é quando inicia os relatos do Novo Testamento. Vai ali do período do ano 6 ao ano 30. Isso aí dos evangelhos, tá? Do ano 30, mais ou menos, 29 e 30. Isso aí do evangelho. Então nós temos 3 períodos aí. Vamos lá. 3 períodos. 3 períodos. 3 períodos. Nós temos lá o começo. Nós temos a expansão e a consolidação ou solidificação. Então olha só, o começo vai do ano 6 antes de Cristo até o ano 29 ou 30 depois de Cristo. Depois nós temos a expansão. É quando o evangelho começa a ser propagado no Império Romano. Quando o evangelho começa a ser anunciado. Não era mais só para os judeus, mas também para os gentios. Aí vem aqui, ó, a partir do ano 20 ao ano 60 depois de Cristo. E nós temos aqui a consolidação ou a solidificação das doutrinas do evangelho. Não se tem registro das datas da solidificação ou da consolidação das doutrinas bíblicas. Depois do ano 60 para frente, tudo se torna, como que eu vou dizer? Tudo se agrupa nos ensinos que Jesus anunciou para os discípulos e para a igreja, ok? Ou seja, você pode colocar aí, não há registros de datas. Não há registro de datas, ok? Então olha só, e depois
do caráter ou dos períodos temporários dos escritos do Novo Testamento, nós temos aqui 4 princípios de canonicidade. Alguém lembra aí da aula de bibliologia? Canonicidade, o que é canon? Ou o que é canonicidade? Alguém lembra? Vamos lá, a prova vai ser no final do... Vamos lá, canonicidade. Alguém sabe o que é canonicidade? Vamos lá. Mais alguém? Vamos lá, devagar, calma, eu não estou entendendo nada. Canonicidade, o que é a canonicidade? Vamos lá, mais alguém? É a formação da Bíblia? Sim, mas vamos mais fundo. Formação da Bíblia, mas tem mais coisa. Canonicidade. Quando foi que a Bíblia se tornou, o porquê que a Bíblia se tornou canônica? O que é canonicidade? Vamos lá. Alguém sabe o que significa canon no grego? 3, 2, 1, valendo a balinha, vai. É, vara de medir, mas vamos lá, tem mais coisa. Vara de medir. A Bíblia se tornou o quê? Um par? Não, um quê? Um padrão. O padrão, a regra de fé do cristianismo é o quê? O canon, a Bíblia. Ou seja, para o Novo Testamento ter canonicidade atestada, ele teve que passar por 4 testes. Qual é o primeiro teste aí? Vamos lá. Qual é o princípio da canonicidade do Novo Testamento? Tá aí, ó. É o primeiro tópico aí. Apostolicidade. O que é apostolicidade? Sem olhar. Está no nome. Hã? Vai mais fundo. Não, mais um pouco, vai. Tá chegando. Tá quase. Vamos lá. Então, olha o nome, apostolicidade. Os escritores ou eram apóstolos ou possuíam contato com os apóstolos. Exemplo de quem? Lucas. Quem mais? Quem? Marcos, ok? Que era João Marcos. A tradição diz que é João Marcos, né? Que era filho de Maria, lá de Atos 12. Então, eles tiveram a aproximação de apóstolos. Então, passaram no teste os escritos deles. Mas ainda tem uma outra aí. Qual é o segundo? Conteúdo. E o que se diz? Estabilidade doutrinária. Ou seja, você lê Cristologia em um livro, falando que Cristo é Deus e homem. Se você for para outro livro, o outro livro também vai falar, vai afirmar Cristologia. Cristo é Deus e homem. No outro livro você vai ler, está lá, Cristo é Deus e homem. Ou seja, isso se torna o quê? Uma estabilidade doutrinária. Então, o segundo crivo aí, para se passar no teste de canonicidade, era o quê? Conteúdo. Teria que ter uma estabilidade, ou seja, todos os escritores falavam do mesmo assunto, da mesma maneira, da mesma forma, mesmo que de formas diferentes. Nós vamos ver isso aí no sinótico. Qual era a terceira aí? Vamos lá. Universalidade. Porque aqui no Brasil, lá na China, na Argentina, no Japão, nos Estados Unidos, no México, o assunto, um exemplo, sobre o Espírito de Deus, sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre o Paracletos, tem que ser o mesmo assunto, mesmo que seja em línguas diferentes. A universalidade do ensino é uma só. Ou seja, o terceiro
a terceira prova de fogo que passa a canonicidade do Novo Testamento